Fala, moçada, aqui quem fala é o Luan, e hoje a gente vai estar fazendo aí o estudo do sexto capítulo do livro Marketing de Conteúdo, do Rafael Reis. E se você quiser ler esse livro por completo, vai estar aí o link na descrição, que vai te redirecionar diretamente para a Amazon. Se você quiser ver também os outros vídeos que a gente fez desse conteúdo, basta acessar aí o link da playlist também. Como vocês devem ter notado aqui, também fiz um upgrade aqui na minha captação de imagem, e espero aí que melhore bastante a qualidade aí para vocês. O sexto capítulo ele vai falar de criação de conteúdo. Então, para quem está chegando agora, eu estou lendo o capítulo, colocando algumas anotações aqui e colocando a minha opinião em cima também do que a gente leu, para a gente colocar em prática o que a gente está aprendendo. Não adianta só ler e não colocar em prática. Então, vamos começar. Então, como a gente vai falar sobre criação de conteúdo, o autor já começa aqui falando sobre as pessoas compartilham conteúdo que consideram inspirador e que aparentemente têm a capacidade de mover outros da mesma forma, ou seja, se te ajudou, provavelmente vai te ajudar, vai ajudar também alguém que você conhece. Então, você fica ali mais sensibilizado a compartilhar esse conteúdo. E é aqui que o autor coloca essa questão para a gente sempre pensar o que vai ajudar o máximo de pessoas possíveis, porque isso aí vai aumentar a taxa de compartilhamento. E complementando, criar uma estratégia de conteúdo não é tão barato. Você terá que investir financeiramente na contratação de pessoas e ferramentas certas, e capital intelectual não é nada barato. Aliás, essa história de que não se deve anunciar um conteúdo é um dos mitos mais nocivos ao mercado. Aqui ele fala sobre quando você produz um conteúdo orgânico, não tem nenhum problema que você coloque ele também no conteúdo pago. Isso aí é um mito aí que circula na internet. Lembrando que esse livro aqui ele foi escrito em 2016, então algumas coisas aí podem não servir mais para hoje em dia, só que 99% ainda é muito aplicado, porque a teoria, né, o embasamento por trás do marketing ele seguiu mesmo. E muitas vezes um pequeno impulsionamento pago dará início à entrada do lead no funil e no processo de venda. Se você pensar, eu queria que viessem todos os meus leads de maneira orgânica, beleza, mas talvez você está colocando ali R$10 para trazer um lead que vai te trazer depois R$1.000, R$2.000 comprando produtos e serviços da sua empresa. Então, R$10 se torna irrisório, e que seja 50, R$100 também, você coloca ali no peso da balança de quanto esse cliente vai te gerar de lucro. Por exemplo, você está vendendo uma casa de 1 milhão, sua comissão ali é 60 mil, o que é você pagar ali 2 mil em um lead? Não é nada, né? Então, por uma venda que você não teria se você não tivesse pago. A gente tem que ter isso em mente também. Agora, falando sobre público-alvo. Saiba o que e para quem você está falando. Todos nós, em algum momento, já experimentamos isso. Mensagens incompatíveis que demonstram claramente que a marca não sabe no que estamos realmente interessados. Ou seja, você vai lá e recebe uma mensagem que não tem nada a ver com o que você está procurando. E com isso aí, você não dá nenhuma atenção para a marca. Se ela tivesse feito ali um bom trabalho, né, de CRM para saber o que você está procurando, ela te atingiria com o conteúdo certo. Em outras palavras, escolha criteriosamente o que vale a pena ou não abordar em seu conteúdo. Ignore isso e veja tudo descer pelo ralo. Ou seja, se você não sabe o que seu cliente quer ler, né, o que o seu lead quer ver de conteúdo, o que você está produzindo ali não tem significado nenhum para ele. Conteúdo certo para a pessoa certa no momento certo. Então aqui a gente tem um funil, e está mostrando aí para vocês, o que está nesse funil, né? Ó, exposição, descoberta, consideração, avaliação e decisão. Então, primeiro você tem que se expor, a pessoa precisa te conhecer, ela nem sabe que você existe. No fase da descoberta, ela vai ver quem é você, o que você trabalha, o que você oferece. Consideração é quando ela vai ver, eu compraria dessa pessoa por tal motivo, ela vai ver que você realmente tem a qualidade, que ela gostou do seu serviço, viu alguma prova social. A avaliação, ela está te comparando ali com os seus concorrentes, por que não? Ela quer colocar o dinheiro dela no melhor serviço, no melhor produto possível. E, por fim, a tomada de decisão, quando ela realmente decide ali o que vai comprar de você. Independente de quantos passos você identificar nesse processo e como decidir chamá-los, o importante é ter um ciclo de compra bem planejado para cada persona. Então, você já sabe ali o seu público-alvo, já sabe ali o que você quer atingir, você tem que saber exatamente qual vai ser o funil que essa pessoa vai seguir, a partir do momento que ela te descobriu até o momento que ela vai passar o cartão de comprar de você. Então, você tem que ter isso aí muito bem definido. Aqui agora, essa página aqui, eu até marquei ela com as duas páginas, porque isso aqui é muito importante. Então, vou ler 100% desse conteúdo aqui, porque isso aqui você tem que saber. Vamos lá. Falando de topo de funil, né? O famoso tofu aí. Então, o que você quer atingir o público geral? Qual que é o objetivo? O objetivo é, apresente sua solução de acordo com a etapa, use as palavras sugeridas abaixo. Palavras típicas, dicas, problemas, resolver, upgrade, melhorar, otimizar, prevenir. Então, utilizando essas palavras aí, você vai conseguir atingir ali o público geral.
Qual que é a função? A função desse conteúdo é educar, instruir, mostrar possibilidades. Então, você está mostrando ali, você está educando a sua audiência que está te conhecendo agora, né, o público geral. E quais são os formatos? Pode ser post, infográfico, e-book, apresentações, o que você vê aí que vai atingir o maior número de pessoas possível. Falando agora do meio de funil, né? Ali, os seus leads, o famoso MOFU, o objetivo é apresente uma solução de acordo com a etapa. Use as palavras sugeridas abaixo. Palavras típicas: solução, serviço, fornecedor, ferramenta, dispositivo, software e aplicativo. Então, aqui você já está mostrando a solução para o seu cliente ali, o que você consegue prestar de serviço, qual aplicativo, qual ferramenta vai ser utilizada. A função aqui é engajar, qualificar e nutrir o lead. Os formatos também ali podem ser desde e-books, webinários, até e-mail marketing, newsletter, ou até mesmo posts ali na rede social mais específicos para esse tipo de público. E que, por fim, o fundo de funil, que são os leads mais qualificados, né? O famoso BOFU. Então, o objetivo aqui é você apresentar ali as palavras típicas, comparação, versus, que é quando você pega assim, isso contra isso, compensação, prós e contras, benchmarks, avaliações, testes, então que você já está mostrando ali para o seu lead que já é qualificado, está interessado, o porquê que seu serviço, seu produto é o melhor. Então, você vai fazer comparação, vai mostrar depoimentos. E quais são os formatos, né? Você pode, por exemplo, dar uma demonstração de graça, seja ali de comida, seja do seu software, você pode ter vídeos, você pode fazer reuniões presenciais, e-mails individuais, bem personalizados para a empresa, reunião de tira dúvidas, webinários, que são palestras online, tudo isso. E para ficar ainda mais claro, vamos lá, quando você está ali no processo de descoberta e aprendizado, né, você pode utilizar títulos como por que prestar atenção no tema? Os 7 benefícios de tema para tal segmento de empresa. Qual o papel de tema na sua empresa? Dicas para superar problemas com tema. Como melhorar o desempenho de tema. Empresas trabalham para prevenir tema. E em 2025, por exemplo, saiba o que fazer. Agora, quando você está falando ali de reconhecimento do problema, né? Então, você pode começar seu título assim, quer saber mais sobre esse problema? Como resolver? Então, você já cita ali o problema também. Ferramentas para superar o problema. Como fazer tal coisa em 7 passos. E você não sabia sobre o problema? Checklist. Como implementar campanhas de problema, aí você vai ali e dá mais soluções. Agora, aqui falando sobre consideração da solução, né? Estudos de casos, como a empresa X fez tal coisa, como ela conseguiu tal resultado, então, que você está mostrando de prova de valor, prova social. X cuidados que sua empresa deve ter para escolher a ferramenta ideal para problema. Relatório da indústria, como o mercado está investindo em a sua solução. Prós e contras de se adotar um sistema para a sua organização resolver tal problema. Agora, sobre decisões de compra. Por que a empresa X é a melhor opção do mercado para você? Tal coisa. Comparativo, a diferença entre a empresa A e B. Aqui tem até que tomar cuidado no que você vai falar. 15 benefícios exclusivos que apenas nossos clientes possuem. Demonstração, como funciona a ferramenta, e já mostra ali por dentro alguma etapa. Teste final. Confira estes 9 pontos antes de contratar tal ferramenta, tal produto, tal serviço. Então, essas são ideias de títulos que você vai pegar e personalizar dentro da sua empresa, utilizando aí como base. Então, já deu aí vários exemplos ali para cada etapa do funil que você se encontra. Basta você personalizar ali de acordo com a sua realidade e utilizar aí headlines que você já viu, que são comprovadas, que dão resultado. Aqui agora a gente vai falar de storytelling. Então, você tem que contar uma história com exemplos focados no seu cliente. E aqui é um pequeno trecho, essa parte. Eu gostaria de ler esse trecho aqui para você entender o que a gente quer dizer. O storytelling funciona muito bem, principalmente quando é relevante para as necessidades e aspirações do cliente. Seu conteúdo não deve ser focado nas características do produto ou serviço. Apresente exemplos do mundo real e de como a solução pode ser usada para resolver os problemas específicos da persona. Algumas ideias para você colocar isso em prática são histórias de sucesso de clientes, estudos de caso, resumos de soluções, resumos práticos, comentários de clientes existentes e métricas que mostram resultados e comparativos de ROI. Então, o que é o storytelling? O storytelling é a arte de você contar histórias. Então, se você simplesmente chegar e falar, essa caneta aqui serve muito bem para você escrever, ela tem qualidade, ela vai durar aí tanto tempo. Lera aí. Agora você vai chegar e contar uma história. Essa caneta aqui, quem me deu foi o meu avô, quando eu fiz uma apresentação na escola. E ele falou que sempre que eu fosse ler um livro, para eu utilizar isso aqui, porque isso aqui seria minha fonte de conhecimento, e aqui estou eu marcando aqui o meu livro com essa caneta.
Por isso que essa caneta é tão importante. E eu acabei de descobrir que estão vendendo mais dessas canetas aqui também, que tem muito significado para mim, e gostaria de comprar essas canetas e começar a vender aqui para vocês também, para repassar esse significado, né? Essa mensagem de quando você tem esse tipo de caneta aqui, você está tendo ali um estudo, mas você tá mostrando ali para o seu cérebro que você agora está no momento de estudo. Então, pronto, falei de uma caneta, contando uma história, acabei de inventar aqui, não sei se ficou bom, se ficou ruim, mas o importante é o quê? De fazer uma história que obviamente foi inventada, mas para te contar o valor de uma caneta. Agora vamos falar sobre imagens, né? Use imagens significativas para o seu cliente no conteúdo. Então, aqui, mais para frente, eu vou te passar alguns dados, mas está mais que comprovado que quando você utiliza aí, efeitos visuais, né, imagem, você consegue mais resultado. E aqui eu só gostaria de destacar o seguinte, ó, a melhor forma de fazer isso é utilizando imagens reais. Procure utilizar fotos, gráficos e elementos visuais que provem que o seu conteúdo funciona de verdade, algo ali de verdade, alguma imagem que você mesmo tirou, algo nesse sentido, assim, porque o seu cliente percebe que a imagem é verdadeira. E aqui também o autor fala que para você ir além dos e-books e PDFs, né, ter ali mais formas de conteúdo, e aqui ele fala, ó, abuso dos call to actions, que são as chamadas para ações, né, quando você fala assim, para o seu lead que está vendo o conteúdo, tomar alguma ação, seja te ligar, mandar uma mensagem, te seguir. E aqui ele fala, ó, se você publica um conteúdo, mas não direciona a ação desejada, os clientes potenciais consomem o conteúdo e vão embora sem comprar. Porque aí ele não sabe o que ele tem que fazer. Ele viu o conteúdo, vai fechar a página e tchau. Agora, se você falar, que para receber mais, me manda uma mensagem se você quer mais dicas sobre esse assunto. Aí o cliente te manda e você já tem ali um novo lead, né? Aqui tem um dado interessante, ó, somente 3% dos leads estão no momento de decisão de compra dentro de um funil. Então, para tudo que você está falando, somente 3% realmente já está preparado para comprar, o restante você tem que ir trabalhando, fazendo um follow-up ali, até que a pessoa se sinta preparada para comprar. Aqui agora a gente vai falar um pouco sobre ampliação de conteúdo. Ou seja, você já produziu conteúdo, utilize ele em mais lugares. Eu produzi um Reels, vou postar no TikTok, no Kawaii, no YouTube Shorts, em todas as redes sociais que surgirem com esse tipo de vídeo. Por quê? Você já teve o trabalho de produzir. Aí, agora você vai simplesmente deixar só para uma rede social? Não, coloque todas. Por mais que algumas redes sociais tenham ali suas peculiaridades, mas talvez você não tenha tempo de fazer um conteúdo específico, é melhor postar o que você já fez para outra rede social que não postar nada, porque ali vai atingir um público diferente. A ideia aqui é ampliar o alcance do conteúdo ao máximo e garantir mais visibilidade e conversões. E com isso aí você vai conseguir mais escala, otimização, reaproveitamento, curadoria e derivação, né? Então você está com o mesmo conteúdo aí sendo apresentado para mais pessoas. Aqui o autor traz aqui uma ideia de blog, mas eu não quero apresentar, porque o que trouxe aqui nesse conteúdo, acho que já ficou mais ali para o ano de 2016, 2017. Hoje em dia a gente já está mais aí na questão de vídeos e redes sociais, então já vou passar para as próximas estratégias aqui. Mas se você quiser saber o que é, basta aí ler o livro, que está o primeiro link na descrição. Aqui agora o autor apresenta outros tipos de conteúdo que a gente pode usar na nossa estratégia, né? Então, ele fala aqui de próprio artigo dentro do blog, onde você pode ter um bom planejamento, SEO, que é uma otimização dos motores de busca, gramática, clareza, estética e formatação. Fala também de infográficos. Então, ele traz até alguns dados aqui, ó, e a fonte é a Tracto. Então, 10 razões para investir no conteúdo visual. 90% das informações transmitidas ao cérebro são visuais. O cérebro processa informação visual 60 mil vezes mais rapidamente. E aqui tem várias razões dessa pesquisa. Por exemplo, 40% das pessoas respondem melhor à informação visual do que em texto. As pessoas que assistem o vídeo por completo estão 85% mais dispostas a comprar o produto. E aqui agora a gente já entra falando de vídeos, né? E aqui, ó, é uma previsão de 2016. Ó. De alguns anos para cá, o tráfego através dos vídeos quase triplicou. A Cisco prevê que, em 2017, o vídeo será responsável por 66% de todo o tráfego da internet. O vídeo é o futuro do marketing de conteúdo e, nesse caso, o futuro já está presente. E aqui, como a gente está lendo esse livro aqui quase 10 anos depois, né, em 2025, a gente já viu que isso aí realmente se concretizou e que ainda é uma excelente estratégia para ser utilizada. Quando se trata de alcance, o vídeo é incomparável. É por isso aí que as redes sociais como TikTok, Instagram, até o próprio YouTube também, entregam bastante o conteúdo para muitas pessoas. Você coloca ali um vídeo no TikTok, você tem chance de mostrar para 1 milhão de pessoas sem colocar um único real investido. E assistir a um vídeo exige um esforço cognitivo muito menor do que ler um livro, um e-book ou um case. E isso aqui para o nosso país que não tem muito incentivo aí à leitura, ao estudo, isso aqui é mais do que necessário. Isso tem que facilitar a vida das pessoas ali, porque, salvo engano,
praticamente metade da população não tem um estudo de qualidade. Então, a pessoa, ela talvez saiba ler, mas ela não sabe interpretar um texto. Então, você tem que mostrar para ela ali, visualmente o que está acontecendo, sabe? E é aí que entra o poder dos vídeos. Por isso que os vídeos bombam tanto, né? Tem tanto resultado. Ele também fala aqui de newsletter, que newsletter nada mais é do que você ficar mandando ali mensagens recorrentes para a pessoa, seja por e-mail, WhatsApp, plataforma, onde você quiser. E você pode falar ali de novidades, conteúdos educacionais, comentários, dicas, alguns conteúdos ali que aquele seu público você já sabe que gostaria de receber. Por exemplo, eu estou numa newsletter, tem anos, deve ter uns 3, 4 anos, de um rapaz que chama Felipe Deschamps, que tem um canal de programação aqui. Então, sei lá, eu não lembro quando surgiu a newsletter dele, mas imagino que seja ali por volta de 2020, 2021. E eu lembro que desde que lançou eu estou nessa newsletter. Então, uma vez ou outra, eu vejo o e-mail dele ali, trazendo as principais novidades do mundo de tecnologia. E acaba sendo interessante porque ali em 2 minutinhos de leitura, eu tenho ali uma atualização do que está acontecendo nesse universo, por mais que eu não esteja ali tão ativo nesse universo mais de programação como era antes, né? Outro tipo de conteúdo também é o estudo de caso. Uma das melhores formas de aprender sobre alguma coisa é observar o que os outros estão fazendo. Você pode utilizar os estudos de caso em sua estratégia de marketing de conteúdo e, com profundidade, levar o seu público a uma maior compreensão dos benefícios dos produtos ou serviços. Cerca de 88% dos profissionais de marketing B2B consideram essa tática a mais efetiva de marketing. Então, quando você tem um estudo de caso, você vai estar mostrando ali como era seu cliente, a sua solução e como ficou seu cliente depois da sua solução. Então, é a melhor coisa que você pode mostrar para um futuro cliente, né? Que tinha uma pessoa com um problema similar que conseguiu resolver com a sua solução. Para que seja positivo, o estudo de caso deve ser norteado por uma história que o público queira ouvir. O uso do storytelling se torna essencial nesse caso. Então, em vez de simplesmente falar, fulano tal, tá com tal problema e com o meu produto conseguiu tal coisa. Você vai contar uma história, vai aprofundar mais no problema dele, vai contar um pouco da história da empresa dele, falar, ó, fulano de tal, produzia tal coisa, há tantos anos, vinha sofrendo um problema, e nos últimos meses ali ele descobriu a nossa empresa. Pronto. E na nossa empresa ele descobriu o nosso serviço tal, que ajuda a resolver tal solução ali, que ajuda a resolver tal problema, e a gente entregou essa solução para ele, implementamos ali, em 2 meses já colhemos o resultado. Agora, hoje, é assim que está a empresa do fulano. Depois que ele colocou a nossa estratégia, ele já conseguiu tais e tais resultados e vai mostrando imagens ali de prova social. Depoimentos. Primeiramente, é muito diferente a empresa afirmar temos o melhor ERP do mercado do que um cliente falar esse é o melhor ERP que eu já utilizei na vida. Então, quando você tem depoimento de uma pessoa falando, ó, isso serviu para mim, é muito melhor, mas muito melhor do que você falando, eu sou o melhor. Então, você tem a prova social ao seu favor. E quando você vai produzir um vídeo, um conteúdo ali de depoimento, você pode ajudar o seu cliente, né, a produzir esse vídeo. Então, você vai falar o problema do lead, a descoberta e a implementação da solução e os resultados alcançados. Então, como que você vai ajudar o seu lead a fazer isso? Você vai mandar uma pergunta para ele como se fosse uma entrevista e depois você pode ali fazer edição cortando as suas perguntas para deixar somente ele falando. Mas você vai começar com, oi, quem é você, seu nome e o que você faz, de onde você vem? A pessoa já se apresentou. Por quê? Quando a primeira pergunta é falando sobre a pessoa, ela fica mais à vontade de falar ali depois o restante das perguntas, porque ela está falando de si mesma e inconscientemente todo mundo gosta de falar de si mesmo. Vamos lá para a segunda pergunta. Como você se sentia em relação à dificuldade no seu negócio? Quais as consequências isso gerava? Quais prejuízos? Como era antes? Está tocando ali no problema. Como você descobriu a solução para o seu problema? O que mudou? O que mudou para você durante a implantação? O que você sentiu que mudou? Então, que está falando ali do meio, de enquanto vocês estavam trabalhando, né? Ainda não tinha chegado ao resultado, estava ainda estruturando. E, por fim, como foi a transformação? Como as coisas ficaram após a mudança? Quais resultados foram alcançados? Quais metas foram atingidas? Traga números, traga dados, traga imagens comprovando ali o resultado obtido. E aqui o autor até sugere que, se você quiser, na edição do vídeo, pode até tirar a parte de apresentação do cliente ali, e ele vai contar uma história muito longa, pode cortar, ou mandar para frente do vídeo e já começar o vídeo direto falando do problema, porque vai ser onde as outras pessoas vão se identificar. Ou seja, você segue esse roteiro, o cliente entender que está falando dele e tal, se sentir mais à vontade, e na edição você traz o problema para frente e deixa a apresentação do cliente ali mais para o meio, para o final, ou dependendo aí do que seja falar, você nem coloque. E aqui tem o resumo do capítulo, né? O autor sempre traz o resumo do capítulo no final. E eu não vou falar de tudo, porque eu acredito que a gente conseguiu explicar bem durante o capítulo, mas quero só te lembrar que as etapas do ciclo de compra incluem exposição, descoberta, interesse, consideração, avaliação, decisão,
compra e a retenção, que é graças ao seu pós-venda, ao seu suporte. Algumas ideias para você colocar em prática são histórias de sucesso de clientes, estudos de casos, resumos de soluções, resumos práticos, comentários de clientes existentes, métricas que mostram resultado e comparação de ROI. E lembre-se, quando você for contar uma história ali, seja de depoimento, de algum conteúdo seu, use a estratégia de mostra o problema do lead, mostra a descoberta ali pelo seu serviço, sua solução, e mostra o resultado alcançado. Então, com isso aí, você vai conseguir ter um conteúdo muito assertivo, né? Esse era o capítulo 6, aí, sobre criação de conteúdo. Espero ter, de verdade, ter ajudado tanto aí com o estudo, né, embasado aqui nesse livro, Marketing de Conteúdo do Rafael Reis, mas também colocando aí a minha opinião em cima do que a gente leu. E se você quiser estar adquirindo esse livro, Marketing de Conteúdo, basta acessar o primeiro link na descrição, que vai te redirecionar para a Amazon, e você pode aí ler esse livro com mais calma, fazer suas próprias anotações, e tirar suas próprias conclusões também. Meu nome é Manuel Carvalho, esse é o vídeo de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.